amém? A paz do Senhor. Saúde de nós com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vou estar lendo aqui no tema, Provérbios 24, somente o versículo 3, amém? Com a sabedoria se edifica a casa, ela se estabelece. Como não vai ser diferente? Pode se sentar, irmãos. Não vai ser diferente das outras segunda-feira, irmãos. Eu aqui, o Senhor, quando a pastora falou que era para a gente vir trazer a palavra, eu até me assustei. Porque eu estava sentada, aí ela veio com aquele jeitinho dela manso, pôs a mão no meu ombro e saiu correndo para frente. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu, meu pai? A minha família está meio bagunçada, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui atrás dela, ela, não. Estou te chamando porque Deus me mostrou você e a irmã Bia. Aí eu olhei para a cara dela e falei, tem certeza? Ela tem. Eu falei assim, você está bem? Aí eu falei, não, pastor, eu não estou bem. Ela, mas você não está bem com a Bia? Aí eu falei assim, não, com a Bia eu não estou bem comigo mesmo. Mas se é o Senhor que mostrou para a senhora, né? Vamos deixar aí Deus falar, né? Aí, irmãos, Deus pôs no meu coração para mim poder estar falando primeiramente do primeiro amor. Que falta de sabedoria, mas o primeiro amor. Eu falei, não estou entendendo. Como assim? No primeiro amor a gente quer, né? Fazer tantas coisas, mas eu não tinha sabedoria no meu primeiro amor. Porém, eu congregava numa igreja que eu me dedicava 24 horas por 48 para a igreja, para fazer a obra de Deus, e largava meus filhos em casa, e ia para a igreja todos os dias, a casa bagunçada, e quando acabava o culto maravilhoso, ainda levava as pessoas para dentro da minha casa para poder falar dos irmãos. Né? Com o meu esposo, minha casa era de 2 cômodos, a minha casa era de 2 cômodos, e o meu esposo dormia, e eu na cozinha, ele no quarto e eu na cozinha, ali reunido, com minha irmã, com meu cunhado, ali, as pessoas que a gente congregava, e isso era todo dia de culto. E falava da roupa da irmã, como que a irmã estava, e falava da palavra, e falava que o pastor não pregou bem, e falava do irmão que cantou, o irmão que não cantou, e ali era fazendo de café e a gente ficava falando. Quer dizer, falta de sabedoria de falar algo que acontece dentro da igreja por uma pessoa que você está orando para poder ir para a igreja, para Deus salvar. O que adiantava eu estar no culto todos os dias? O que adiantava eu estar numa consagração todos os dias? O que adiantava eu estar num monte, que as irmãs me chamavam para poder ir fazer uma consagração no monte? Se dentro da minha casa eu não estava tendo sabedoria nenhuma. E o meu esposo só escutando, todo dia de culto ele escutando. Era aquela ladainha, era aquele falatório, e ele falava, você não pensa nem em mim que vou levantar 5 horas da manhã, você vem trazer esse povo para dentro de casa, para poder ainda falar mal. Eu não vou querer ser crente igual você. Igual você e igual, para que eu vou para a igreja? Estou vendo vocês em todo dia falando dos irmãos, e isso serve de experiência, porque às vezes a gente faz isso mesmo. A gente fala das coisas para as outras pessoas que, como é que eles vão entender o que acontece dentro da igreja? Não tem como eles entender, porque é algo espiritual. A outra pessoa não tem a espiritualidade da gente que está dentro da igreja para poder saber entender, né, do que se passa dentro da igreja. Então eu fui, totalmente sem sabedoria, irmãos. Totalmente. Eu creio que eu atrasei muito o meu esposo a vir para a igreja por esse motivo. Porque era casa, eu chegava do serviço e a casa estava suja. E eu estava na igreja, à tarde, pulando, fazendo aquilo que eu achava que era, né? O primeiro amor, a gente quer dar de tudo para o Senhor, de tudo. Eu dava o meu melhor, porém, não tinha sabedoria dentro da minha casa. Largava meus filhos com a minha mãe, né, para poder ir para a igreja. Largava meus filhos com o mais novo com o Henrique, para poder cuidar. Largava a casa na mão dele. Olha aí seus irmãos que eu tenho que ir ali. Olha aí seus irmãos que eu tenho que ir lá. Olha aí seus irmãos que eu tenho que ir para a igreja.
Quer dizer, uma criança, a mãe dando uma responsabilidade que não era dele, de cuidar da casa, de cuidar dos irmãos. E aonde estava Deus nisso? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Cheguei ao tempo, irmãos, a sede era tão grande de ir para a igreja que eu contei uma vez isso lá na igreja onde o Cris dirigiu, e quando eu vim aqui, ele falou, conta aquilo de novo, conta aquilo. Eu falei, não vou contar não, mas hoje eu vou contar, mas ele acha que não está aqui. A sede era tão grande de buscar Deus, que a gente tinha falta de água. E aí, embaixo da minha cozinha, da janela, tinha uma caixa de água. E aí a gente enchia aquela caixa para poder usar. E o meu esposo chegou daquele jeito, bêbado, porque ele bebia, e me trancou dentro de casa para poder eu não ir para a igreja. Que ele não gostava de crente pelos motivos que eu dava, né? Ele não gostava de crente, ele odiava crente. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu toda arrumada, como é que eu vou para a igreja, a porta trancada? Esqueci da caixa de água embaixo da minha janela. Pulei a janela para poder ir para a igreja. Depois, quando eu fui ver, eu estava toda molhada. Mas fui para a igreja molhada. Fui para a igreja com a saiona lá, a Bíblia toda molhada. Eu falei, mas meu Deus. Chegou lá e não contei, viu? Pedi uma oportunidade para o pastor e falei, olha, estou aqui porque pulei a janela e cheguei toda molhada. Por quê? Porque a sede de ir para a igreja. Fazer de tudo para estar dentro da casa do Senhor. Mas não tinha sabedoria nenhuma. E não tinha ninguém que me ensinasse isso. A sabedoria, primeiro, cuida da tua casa, faz as coisas certas, deixa a comida pronta, arruma os filhos, ou leva os filhos para a igreja, né? Não, eu preferia deixar os filhos em casa. Não levava os filhos para a igreja. Preferia deixar meus filhos em casa, porque na igreja tinha um que era só pela graça. O meu filho Edson, levei ele para a igreja uma vez para ele se apresentar na igreja Deus e Amor lá do Itaim. Se apresentou, o irmão chamou ele, presbítero, no altar, apresentou a vida dele, apresentou a vida dos meus outros sobrinhos e deu o microfone na mão dele e mandou ele dar glória a Deus. Ele falou um palavrão que eu não vou falar, entendeu? Mas deu aqui, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, nunca mais eu levei esse menino para a igreja. Eu preferia deixar ele em casa, dormindo, mas eu não levava ele para a igreja. Não levava. O meu companheiro de igreja era o Mateus, né? Todo mundo sabe. E aí veio a prova também com o Mateus, que todo mundo já sabe também, que levou um tiro na cabeça, ficou naquele processo, né, irmãos? Mas além do primeiro amor que Deus me pôs para falar aqui, que serve para os irmãos também. Não comente o que acontece no seu ministério da tua casa. Não comente o que acontece com você, sua vida espiritual, com pessoas que não vai poder te ajudar. Não vai poder te aconselhar. Né? Porque hoje eu aprendi, hoje eu entendo que a gente tem que contar os nossos problemas para Deus, né? E pedir ajuda daquela pessoa que você tem confiança dentro do ministério, que você congrega. Vai, se abre, pede ajuda em oração. E foi o que eu fiz, segunda parte. Foi o que eu fiz esses 2 meses. Pedi ajuda em oração pelos meus pastores, irmã Ana, né? Que eu agradeço muito pela vida dela, porque ela me ajudou muito. 8 anos que eu passei por um processo e não foi fácil. Aí vem a sabedoria. Primeiro eu falei a falta de sabedoria, agora eu estou falando da sabedoria. Porque eu tive que ser mulher, eu tive que ser mãe, né? Ajudar os filhos, chorar escondido para que meus filhos não viessem sofrer. E foi 8 anos. Um processo do meu esposo, né? Que aconteceu algo na vida dele. E ali eu não sabia, irmãos, o que fazer mais. Foi algo assim muito dolorido, muito triste, muito que mexeu com a estrutura, porque quando mexe com a coluna da casa, você acaba caindo também, porque é a coluna. O homem, ele é a coluna da casa,
né? E aí eu me vi sem chão durante 8 anos, chorava muito, larguei muitas coisas aqui mesmo na igreja, os pastores sabem disso, deixei de fazer muitas coisas, entreguei, né? Mas pedi ajuda em oração. O pastor chegou uma época na minha casa para levar uns presentes, a pastora, para me entregar para minha sogra, que eu ia viajar para a Bahia, porém, chegaram lá e eu estava arrasada, meu esposo também, porque a gente não pôde viajar, porque ele ia ter uma audiência. E ali foi muito lindo, porque todo mundo se preocupava com o meu esposo. Ninguém se preocupava comigo. Mas Deus enviou um homem na minha casa, o pastor Sérgio, fez aquela oração, a gente em Plantos, e ele virou para o meu esposo e falou: ela, todo mundo está preocupado com você, mas e agir? Ele se espantou e eu também me espantei, né? Eu falei: oh, meu Deus, agora o homem vai pôr o pastor para fora daqui de casa. Ele não gosta de crente, ele vai pôr o pastor para fora. Mas ali orou, estou junto com vocês em qualquer momento, né? Vamos ajudar em oração, e sempre me dando força, sempre me dando palavras de conforto. Aí eu, sempre abalada, comentei a situação com a irmã Ana, e a irmã Ana passa uma vergonha quando encontra ele no meio da rua, que ele começa a gritar: mãe Ana, e é aquela bagunça. E pegou carinho, pegou amor por ele, não condenou ele em nenhum momento, meus pastores também não condenou ele, mas foi muito triste porque eu perdi muitas pessoas que quando batiam no meu ombro já não batia mais, amigos que iam na minha casa já não iam mais, família que convidava vocês para a festa já não te convida mais, totalmente se afastaram. E eu peguei e falei assim: Senhor, se o Senhor está afastando as pessoas, eu não sei o porquê, porque eu sempre sou família, né? Família, eu gosto de casa cheia, neto, todo mundo em casa, e de repente eu me sentia sozinha, muitas das vezes. Aí quando via a situação, eu ficava chorando, quando eu via que meus filhos entravam pela porta ou pelo portão, eu me enxugava minhas lágrimas, porque eles não podiam ver eu chorando. Eu tinha que dar força para eles. Quando eu vi o meu marido chegar do serviço, eu não podia estar chorando, ele não podia me ver chorando, porque eu tinha que dar força para eles, em nenhum momento. E depois, aí eu comecei a pensar comigo, né? Senhor, será que isso é só para mim? Será que da família, tenho 4 filhos, mas é só eu, meus filhos, cadê? Vocês não me ajudam? Ainda chamava a atenção dos meus filhos: pelo amor de Deus, ajuda a mãe em oração, que a mãe não está aguentando mais. A mãe vai largar tudo, e aí vai ser pior. Se eu largar tudo, vai ser pior. E pior que eles falavam: mãe, a gente pode largar, mas a senhora não. Mas meu Deus do céu, eu acho que é só eu mesmo, né? Enfim, irmãos, quando chegou agora, dia 29 de abril, que foi o pior mês durante esses 8 anos, teve a audiência do meu esposo. Meu esposo foi condenado a 23 anos de cadeia. E aí eu falei, aí que eu entrei em desespero, porque eu comecei a pedir a morte para o meu esposo. Eu falei: Senhor, leva ele, não deixa que ele venha ser, né, preso, leva ele, porque ele não vai suportar. E ali eu falei: mas Jesus, eu pedi a morte do meu esposo. Pedi, irmãos, não vou mentir. Eu pedi a morte do meu esposo, sim, para o Senhor. Mas o Senhor, ele trabalha do jeito que ele quer, não é do nosso jeito, e no tempo dele. A Ana foi visitar a irmã Bia, parei a Ana no meio do caminho, conversei com ela, né, me abri, e ela pegou e falou assim: irmã, vamos orar, Gi, vamos orar, que Deus está nesse negócio aí. Quando foi no Dia das Mães, eu falei, meu filho falou que ia fazer um almoço, eu falei: eu não quero esse almoço, eu não quero nada, o meu maior presente que eu queria era que isso acabasse, esse sofrimento que mexeu com a minha família, que aconteceu muitas e muitas coisas, irmão, que não vai dar tempo de eu falar, mas aconteceu muitas coisas. E aí eu peguei e falei: eu não quero festa, eu não quero almoço, eu não quero churrasco, eu queria
Só que Deus orava por mim, porque eu já não estava suportando mais, né, aquela situação. E aí, quando foi no Dia das Mães, o Senhor é fiel, 10 horas da noite, o advogado do meu esposo, ele liga. E aí ele falou assim, quando o telefone tocou, meu esposo falou, doutor Carlos. Eu falei, meu Deus, o coração já veio na boca, 8 anos recebendo notícias ruins. E eu falei, vai, liga, atende aí, vamos ver o que ele quer. E aí ele virou e falou assim, põe no Viva Voz. Já chorando, o advogado chorando. E eu falei, meu Deus, põe no Viva Voz, o meu marido já desesperado, o que vai vir, o que vai acontecer, o que esse homem vai falar dessa vez, que a gente só está recebendo notícias ruins. De repente ele falou, você foi absolvido. Eu não sei o que aconteceu, ô Carlos, mas eu cheguei na casa da minha mãe e abri aqui o meu celular, entrei lá na página e aí está aqui, absolvido. Nessa hora, irmãos, o meu coração saiu pela boca, eu só tive um momento de ajoelhar no chão e agradecer a Deus. E comecei a gritar mesmo, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada. E aí foi aquela festa, o meu marido também se ajoelhou e agradeceu a Deus. Eu falei, está muito tarde, não vou ligar para o pastor, não, porque está muito tarde. Mas no outro dia falei com a irmã Ana, no outro dia falei com a pastora e saí ligando para os filhos para poder dar notícia. Quando eu liguei para o Henrique, deu para ouvir o Jesus, obrigado, ele chorando, gritando. E aí liguei para Mateus, liguei para todos os filhos. E saí pela rua, fui falando com cada pessoa que me ajudou em oração. Porque quando você recebe uma bênção, você tem que compartilhar com aqueles que te ajudaram a orar, né? E aí eu agradeço muito pela vida do Alessandro também, a Roberta, que o Alessandro me mandava mensagem todo dia. E aí, Gi, fica em paz, Gi. Como é que tá, Gi? O que aconteceu, Gi? A Roberta, no tempo dela lá no hospital, ela se preocupando comigo. Se cuida, a sua diabetes vai aumentar, que não sei o que, sabe? Sempre se preocupando comigo. A menina lá, com aquele processo dela, se preocupando comigo. Então, são pessoas que Deus põe nas nossas vidas para nos ajudar. E eu aprendi, sabe o que eu aprendi em tudo isso, irmãos? Que o Senhor, ele faz na hora dele, no tempo dele, né? Não adianta, porque o Mateus, ele sofreu um acidente, eu estava afastada. Não foi isso que me levou a eu me reconciliar com Deus. Imagina o seu filho levar um tiro na cabeça, mas não foi isso que fez eu me reconciliar com Deus. Foi o processo do meu esposo. Acho que o Senhor falou, por isso você não vai? Peraí que eu vou te catar de jeito agora, né? Aí tinha uma bênção, 5 anos orando pela minha vida, a igreja na porta da minha casa, e eu não ia para a igreja. Quando eu me reconciliei, fui para a igreja, Deus usou a vida do Jonathan, na palavra, que foi uma bênção. Eu aflita, eu não queria estar gritando ali na manguba, e aí Deus usou ele na palavra para falar comigo. Eu falei, meu Deus, mas eu nem conheço esse homem, mas esse homem parece que está dentro da minha casa. Aleluia. E Deus te usa, Jojo. E não foi só daquela vez não, há 8 anos atrás. Esse dia também, tem muito tempo que o Senhor usou a sua vida para falar comigo dentro da palavra. Então, quando a coisa acontece daqui de cima, sai daqui de cima, irmãos, acredita. Foi uma palavra, eu não queria a palavra, eu queria que Deus usasse alguém diferente para falar comigo. Vem alguém sapateando, esse que te digo, em 8 anos Deus não falou nada. Em 8 anos Deus não falou nada, simplesmente ele se calou. Falava na palavra, mas eu na palavra, a profecia da palavra, eu queria que alguém, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, fala comigo hoje, pelo amor de Deus. Quando eu via que as irmãs iam falando, eu já falei, agora vai falar comigo. Passavam direto, falavam com outra pessoa, falei, Jesus, não foi dessa vez. Mas o Senhor foi fiel, irmãos, até o fim. Na minha vida, hoje eu tenho só que agradecer a Deus pela bênção que Ele me deu. Porque de mim, quem viu a luta que foi uma minha, junto comigo, ali chorando, na alegria, na tristeza, até que a morte separe, né?
porque não foi fácil, né? Choramos juntos, se alegramos juntos, mas o Senhor deu vitória na minha vida e deu vitória na vida da minha família. E eu agradeço muito, muito essa igreja. Por mais isso, porque eu não falava o motivo, e hoje também eu não posso falar o motivo, irmãos, mas eu sei que o Senhor, Ele foi fiel na minha vida e na vida dos meus filhos, na vida da minha família, que na rua que eu morava era uma família de exemplo. O povo falava, a gente não vendo os filhos delas, bem educado, bem criado, ninguém caiu. Não. Hoje tem algumas coisas que tem que acontecer, que é para a gente vir nos fortalecer. Não existe família perfeita. Não existe. E uma coisa que me apegou esses dias dessa temporada foi o que a Aline falou. Eu preferi a minha família, viu, Aline? Como você escolheu a sua família, eu escolhi a minha. E isso ficou gravado no meu coração. Eu escolhi a minha família. Eu não deixei a minha família de lado pelo processo que eu passei. Eu escolhi a minha família, amém? Deixa eu passar aqui para a irmã Bia, que ela tem algo também para falar. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a nossa amizade e as nossas famílias. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, quando a Gisele, a pastora, me falou, eu queria correr, né? Mas aí foi passando o tempo e Deus colocou um processo meu com aquele rapazinho ali. Um processo que demorou a passar. Mas para a honra e glória do Senhor, nós passamos e estamos juntos aqui. O meu filho, aquele rapaz ali é meu filho, o William Roberto. Em 2005, nós começamos a nossa peripécia, né? Meu filho, aconteceu algo com ele e ele foi preso em 2005. E ali, muita gente falou para mim que era para me deixar, que não era para mim largar lá, um monte de coisas. Irmão, eu não fui mais naquele lugar, porque não tinha mais, né? Aí passou 7 meses e 18 dias. Aí aconteceu de novo, né? 2006. Aí ele foi lá para dentro. Ô irmão, como eu chorava. Porque é um lugar que você não vê o que está acontecendo. Você fica escondido ali, você vai, você visita, você leva, aquele dia está tudo bem, né? Mas você não sabe o que seu filho está passando, né? Mas eu ia. Aí um monte de gente, não vai, deixa lá. Falei, não, mas é meu, eu tenho que ir. Aí ele passou mais 1 ano e 9 meses. Aí aconteceu de novo. Foi passando os processos dele. Aí ele foi para o Belém 2. De 2008 até 2011. Mas aquele lugar ali, irmão, eu fiquei tão angustiada, desesperada, porque era um lugar que ia, visitava, ele estava bem, tudo, mas quando eu ia sair, quando a gente vinha embora, era 7 graus. Aquele ia batendo. Nossa, mas aquilo me dava um desespero tão grande de sair e deixar meu menino lá, né? Mas passou ali esse tempo, aí ele foi para mais longe, para Lavínia, de 2009 a 2010, que o processo dele não passava. Aí ficou lá, até 2011. Lá, que era longe, eu fui também. Fui, eu e meu filho, eu e meu mais um.
Mas aquilo era uma angústia, gente, eu não dou isso para não falo ofereço isso para ninguém. Ah, porque você faz isso? Não. É uma coisa que dói demais. E ali, meu filho mais velho ia comigo. Aí teve uma vez que ele não quis ir em São José do Rio Preto, não sei o que aconteceu, ele foi, eu fui de novo na colônia. Aí ele já estava na colônia já estava melhor, já estava bem melhor. Aí quando ele ganhou a liberdade dele, foi dia 13 de 12 de 2011. Ele meu filho está ali, nunca mais aconteceu nada de errado. Mas ele fala isso para as mães, porque eu via que estava aí, jogava ele embora. Aí, nessa Belém, era um desespero, porque era muita grade para você vir embora. Aquilo ia batendo, fechando. Gente do céu, era um desespero. Eu saí e meu menino fica lá. Dava um desespero muito grande. Mas, aí ele foi para São José do Rio Preto, depois ele foi para... Quando ele teve a liberdade dele, que ele passou os processos que tinha, pagou tudo que ele devia. Quando foi dia 13 de dezembro, ele foi para casa. E foi uma festa. Que ele chegou na minha casa, batendo na janela. Eu falei, gente, e a coisa, não vai abrir a porta, não vai abrir a porta para mim, não. Irmã, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque a gente sabe que não é difícil. Mas eu ia ver, no Belém eu ia toda semana. Eu ia ver. Lá em Lavínia, que foi longe, eu fui. Porque era muito caro e muito longe. São José do Rio Preto também. Mas o dia que esse menino chegou em casa, foi o dia mais feliz da minha vida. E tá aí meu garoto, nunca mais aconteceu nada de errado. E moça, de vez em quando eu dava vontade de dar umas palmadas, mas ali. E não foi só eu, os irmãos. Nossa, quando eu começava a falar o que estava com a mãe, como que tá? Como que ele tá? Que eu começava a falar e começava a chorar. Aí chorava todo mundo. Aí o dia que esse menino chamou, ô Bia, não vai abrir a porta, não vai abrir a porta para mim, não, batendo na janela. Eu falei, gente, mas essa voz não é. Não é mesmo, é eu. A coisa mais, foi o melhor presente que eu ganhei. Graças a Deus, meu filho está ali, nunca mais aconteceu nada, apesar de dele de vez em quando. Mas graças a Deus, aquilo, gente, mas tem hora que eu começo a falar assim, parece que vem batendo. Aquelas grades, na verdade, fechando, e eu vindo para fora e eles ficando lá, aquilo me matava. Mas graças a Deus, comecei a fazer campanha na igreja, várias irmãs me ajudaram, Priscila. A minha pastora ali foi junto, minha pastora, meu pastor. Eu quero agradecer para vocês. Vocês são as pessoas especiais nas nossas vidas. Falo pela nossa vida. São pessoas especiais, que eles estavam ali, junto, todo dia. Tem uma outra pessoa aqui, que agora, todo dia, eu chego na porta, e o nosso filho, que é a mãe dele também, E eu quero agradecer, gente, a vocês, pelo carinho. Quero agradecer a Ana pelo carinho que ela tem pelo meu filho também, ela fala que ele é mãe dele também. E quero agradecer ao meu filho. Quero agradecer a ele. E nós passamos, filho, nós vencemos, E a mãe está muito feliz de ver você hoje.
pai não vinha lá. Estavam afastados há muitos anos. Aí agora, ele fala, toda semana ele fala com o pai dele. O pai dele está lá no Rio. Tá, e ele marcou de vir agora para passar o aniversário dele. Aí ele falou que não vai vir agora, que ele vai vir no aniversário da mãe dele, que é em setembro. Ele falou, estou um pouquinho apertado, vou deixar para ir em setembro. Aí o pai vai, mas conversa com ele todo dia, fizeram as pazes, porque ele ficou magoado, porque ele nunca foi. Né? E ele ficou sentido com aquilo. Por quê? Porque o pai não podia ir. Né? E eu falava, mãe, mas a senhora não falava, agora está os dois. Está o pai com os dois filhos. Aleluia. Né? Então, as orações da gente não é em vão, gente. O que nós temos de processo na mão, só o Senhor ajudar, e pessoas assim, ó, para puxar nossa orelha, né? Para que a gente possa estar, hoje estou feliz com aquele garoto ali, de vez em quando nós puxamos de orelha, mas ele é um menino maravilhoso, ele é amoroso, ele é carinhoso, tudo que eu preciso, ele corre comigo. Tanto ele como a esposa dele, que é outra, mas não deu para ela vir cá, a nora dela está grávida, ela não pode deixar a menina sozinha. Mas é um amor de pessoa. Né? E eu quero agradecer ao Senhor por tudo que os irmãos fizeram nas nossas vidas. Quero agradecer ao meu filhote que está ali, meu lindo, que a mãe ama muito você, filho. E não vai ter nada que vai separar nós dois. Viu, meu amor? Tanto ele como os irmãos, viu? Deus abençoe essa oportunidade. Ela vai louvando agora o hino, nós vai estar louvando o hino, para poder agradecer, né, o Senhor, porque Ele começa a boa obra nas nossas vidas e Ele é fiel para terminar, né? Começou. Aleluia, Deus. Você começa. Só quando reclama. Glória a Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No teu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, suas palavras não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve. Pra querer minha fé roubar, dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da realidade, precisa arriscar. Ouvir caminhos